Good morning e bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente para mais um webinar da Bridgem. Para vocês que não conhecem Bridgem ainda, a missão da Bridgem é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido Brasil, proporcionando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara é uma Câmara que tem atuação nacional e a gente tem filiais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e em Minas Gerais. Membro associado da Bridgem, você vai ter a possibilidade de networking com executivos de alto poder e decisão no Brasil e no Reino Unido, além de participação em comitês setoriais e grupos de discussão que atuam em diversas áreas e frentes, que foram amplamente divulgados no slide no começo do webinar. Se você gostaria de saber mais sobre Bridgem, sobre esses comitês e nossos outros serviços, basta visitar o site, que é www.bridgem.com.br. Gostaria de começar hoje agradecendo os associados mantenedores da Bridgem, cujas marcas estiveram amplamente divulgados no slide de abertura, a Clarice Rocha, vice-presidente da Bridgem Rio de Janeiro, pela parceria, e aos responsáveis pela realização deste webinar de hoje. Fábio Caldas, que é vice-presidente da Bridgem Brasil e presidente do Comitê da Energia Elétrica Renováveis, Renato Cordeiro, que é vice-presidente do Comitê Energia Elétrica e Renováveis, e Carlos Peixoto e Vlamir Martins, que são presidente e vice-presidente do Comitê de Óleo e Gás da Bridgem. Também gostaria de agradecer o time interno da Câmara Britânica pelo suporte necessário para a organização deste evento e, obviamente, por fim, nossos ilustres convidados. Primeiro, Valéria Lima, que é a diretora executiva da Downstream BBB, e Abel Leitão, vice-presidente executivo da Federação Brasilcom. Muito obrigado por estarem conosco hoje, Valéria e Abel. Para dar andamento na abertura do webinar e apresentar melhor nossos convidados, vou passar a palavra para Fábio, vice-presidente de Bridgem Brasil. Fábio, over to you. Nick, bom dia, Bel, Valéria, time da Bridgem que está apoiando aqui, todos aí que estão assistindo a gente, ótimo dia. Muito obrigado por estarem aqui, né, apoiando aqui, estarem assistindo, tenho certeza não vão se arrepender. Né, vai enriquecer muito, vocês estão diante, eu estava falando antes aqui, nós estávamos num bate-papo gostoso antes aqui, que são as duas pessoas, eu diria, entre os top 5 no Brasil, né, que conhecem esse mercado, tanto na parte tática quanto na parte estratégica, inclusive se analisarem a geopolítica internacional, tá, são a Valéria, né, e o Abel. Bom, eu sou o vice-presidente da Bridgem Brasil, presidente do Comitê de Energia Elétrica e Renováveis, sou também o sócio fundador da LS Lightsaber de Sabre, né, consultoria empresarial que é focada em riscos não técnicos, reputação e assuntos corporativos. Eu queria agradecer também, além de vocês estão na tela aqui, aos colegas dos comitês que coorganizaram este webinar. Peixoto e Vlamir, um abraço aí para vocês, meus amigos. E eu vou falar um pouco agora sobre a dinâmica do webinar. Ele está sendo transmitido ao vivo, tá, gente? Aqui no Zoom. Também tem o canal Bridgem no YouTube, que, aliás, está formando uma biblioteca de assuntos estratégicos e um histórico fantástico. Visitem essa biblioteca ou videoteca, ou podcastoteca da Bridgem lá no site. Ele vai ter a exposição do tema com os palestrantes, seguido da sessão de Q&As, nosso webinar sobre os desafios do mercado de combustíveis no Brasil. Tem muito desafio, tá? Quando põe esse nome no título é que tem desafio mesmo, tá, gente? Bom, as perguntas só vão poder ser enviadas através da ferramenta Q&A, ou Q&As, como eu gosto de falar, está na parte de baixo do Zoom, acho que na maioria está na parte de baixo. Não vão ser consideradas perguntas no YouTube, pessoal, pois essa interação é exclusiva para aqueles que estão no Zoom. O acesso à plataforma é gratuito, pode ser feito através do link disponibilizado no chat do YouTube. Lembra, Q&A não é chat, então as perguntas são no Q&A aqui no Zoom. Quando vocês fizerem as perguntas, os Qs,
eu vou pedir a gentileza de mencionarem, né, o nome e a empresa antes da pergunta para identificação. Vai haver uma curadoria, né, sou eu que vou fazer, e visto que a restrição de tempo, né, desde já eu já peço desculpas, né, por perguntas que não possam ser abordadas e respondidas. Vou apresentar aqui os nossos convidados de hoje, brevemente. Agora, olha só os CVs dele, olha só, gente, presta atenção. Valéria Amoroso Lima, diretora de Downstream do IBP, que é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, formada em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas e pós-MBA em Governança pela St. Paul Escola de Negócios. Valéria tem mais de 30 anos de experiência em diversas áreas do setor de energia, atuando em empresas estatais de capital privado nacional e internacional. Suas últimas posições, antes de integrar o IBP, foram no BG Group e na Shell, participando desde o início do projeto de desenvolvimento do pré-sal brasileiro. É engraçado, eu não sabia que a Valéria tinha sido da Shell. A gente se encontrou certamente em algum momento. E o Abel, né, Leitão, vocês também já devem conhecer os dois aí, muito da mídia, né, tem falado muito aí, dando as suas recomendações, né, suas opiniões super avalizadas. Então, Abel Leitão é o vice-presidente executivo da Federação Brasilcom, que é a Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Gás Natural e Biocombustíveis, formado em Engenharia Mecânica e com pós-graduação em Engenharia Econômica, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem especialização em Supply and Distribution pelo Shell Training Center, em Londres, e MBA em Gestão pela Universidade IMD, lá em Lausanne, Suíça. Dentre os cargos que ocupou na Shell, foi vice-presidente para a América Latina para o desenvolvimento de retail na Shell Brasil e presidente da Shell Panamá e Costa Rica e CEO de retail para Centro-América, aqui está em espanhol, para a América Central, né? Para a América Central. Atualmente, além do cargo na Federação Brasilcom, também é membro da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e da Frente Parlamentar do Petróleo. Pessoal, vamos aproveitar, muita atenção, mandar os Q&As aí. E, como a gente fala sempre aqui na Britton, agora passando para a Valéria, que depois passa para a Bel. Valéria, the floor is yours. Muito bem-vindos. Obrigada, Fábio. Obrigado, Nicolas. E agradeço a Britton por esse convite. Acho que é importante a gente sempre debater esse assunto. Nós combinamos aqui que eu vou fazer um zoom out, assim, eu vou falar um pouco mais do mercado internacional para a gente contextualizar, né, essa crise que a gente está vivendo e toco muito rapidamente nas questões nacionais e aí o Abel detalha mais e a gente depois pode fazer um bate-bola, né? Mas antes, inclusive, de eu começar, eu quero aproveitar para fazer a propaganda aqui da Rio Gas, né? Nós já estamos com as inscrições abertas, é a maior feira, né, do setor da América Latina, será no final de setembro, estamos com uma programação super bacana e esperamos aí que vocês nos prestigiem, né? Tem muita coisa bacana, tanto na feira quanto no congresso, e vai ser um prazer ter todos vocês lá, tá? Eu vou aqui compartilhar minha tela rapidamente, só para poder guiar um pouco a nossa conversa. Então vamos lá. Bom, a gente está vivendo um momento muito específico no setor de petróleo, né? Esse desdobramento aí da guerra, né, Rússia-Ucrânia, seguido logo da volatilidade que a gente teve na Covid, ela traz para a mesa aí, né, a importância aí dos fósseis na matriz energética mundial e especialmente na questão da segurança energética mundial, né? A gente vê aqui pelas barras aqui que carvão, petróleo e gás natural ainda tem um percentual, chega de 80% na matriz energética mundial, né? E nós vamos lembrar, né, que, só falando um pouco, né, que a gente vinha, né, desde a época do Covid,
A questão aí da renovabilidade, né, da movimento para uma economia de baixo carbono, ela ganhou muito, assim, atração, né? E pouco se falou da questão da segurança do suprimento, né? A guerra, pelo menos, se a gente tiver que escolher alguma coisa boa, essa crise, ela traz a importância da segurança do suprimento quando a gente fala de transição energética, né? E aí a gente tem um papel aí fundamental dos derivados fósseis, dos combustíveis fósseis, para garantir aí dessa segurança, especialmente o gás natural, quando a gente fala de Europa, né? Que no Brasil é menos relevante, mas a gente não tem uma economia descarbonizada, não significa uma economia sem fósseis, né? E a gente vai lembrar que logo que estourou a guerra, o Fatih Birol, né, que é o presidente da IEA, fez um apelo a todos os países da OPEC e mais, né, para aumentar a produção de petróleo e prover esse gap aí que se previa que ia ter com a saída da Rússia, né? Lembrando que 9 meses antes dessa fala dele, que foi em março, ele falando sobre a crise mundial, né? Ele falou assim que qualquer país que fosse sério, né, na questão da transição energética não deveria aprovar nenhum novo investimento, né, em óleo e gás e carvão a partir daquele momento. Quer dizer, em 9 meses depois, ele está fazendo um apelo aos países a produzir uma maior quantidade de petróleo. Acho que fica muito claro a importância aí desse segmento e esse segmento tem muito claro aí a importância também dele. A gente é parte do problema, mas é parte da solução aí para a questão da transição energética, né? Mas voltando aqui, isso aqui é só para a gente ver como que a gente teve uma escalada de preços, né? A gente nem colocou 20 aqui, porque 20 a gente teve até um preço negativo de petróleo, né, em algum momento. Mas isso aqui reflete, né, a retomada da economia pós-Covid e, obviamente, as cadeias não estavam tão preparadas assim, né? O setor, como qualquer outra grande cadeia, né, de produção, o setor de petróleo não é assim, você liga e desliga de uma hora para outra, né? Tem um custo a retomada, né? E então a gente teve essa subida, né? Chegando aqui em março, 117, já teve valores acima disso, mas o que a gente está vendo aí, na verdade, é uma estabilidade em torno de 100, 115, né? Essa semana até teve uma queda um pouquinho, né? Então, mas é um momento de volatilidade, forte oscilação de preços, né? E isso, obviamente, mexe com a economia do mundo, mexe com a vida das pessoas, né? Aqui no Brasil, já vou até adiantar, tem um outro slide aqui. E esse preço de $100, ele é ainda gravado por um câmbio extremamente desvalorizado. A gente já teve câmbio de $100 aqui, petróleo a $100, mas você tinha um câmbio muito menor. E, historicamente, no Brasil, você tinha uma correlação inversa entre preço de petróleo e câmbio. Agora a gente tem preço do petróleo alto, câmbio desvalorizado, que esse 117 aí, esse $100 aí, 110, parece muito mais alto no Brasil, e de fato é, né? Então, assim, a Rússia, ela é um player importante no mercado, né? Ele é o segundo maior exportador de petróleo, o primeiro maior exportador de gás. Oi. Valéria, Fábio aqui, eu acho que não está passando os slides, não. Vocês não estão vendo o slide aqui Estamos no vendo número só 5? o primeiro. Acho que estamos com a primeira slide ainda aqui. Então eu vou ter que parar e começar de novo. Alguma coisa aconteceu. Peraí, vamos lá. Tudo bem, dá só uma paradinha aí. Aí você passa na tela e aí a gente vê se está passando, sem problema. Eu estava já aqui nesse slide aqui, ó. Vocês estão vendo? Não, agora sim. Agora foi para 5. Eu passei Está no modo esse. apresentação, Valéria. Hã? Mas aí tem uma técnica, Bel, do modo apresentação. Ó. Aí tá no 3, ó. O 2 a gente não viu, não. Passou pro 3? Passou pro 2 aqui. Agora tá no 3. Tá no 3? O 2 a gente não viu. Não tem problema. Acho que isso aqui era mais para guiar, mais para falar sobre o tamanho da Rússia, né? Aqui vocês estão vendo o 5 agora? Vocês estão vendo? 3. Tá no 3. Então, quando eu coloco no modo de apresentação, que isso acontece. Deixa eu ver se eu colocar de uma outra forma aqui. Só um minutinho. Mas se não quiser botar no modo de apresentação, tá bom também. Tudo bem. Então, acho que fica mais fácil, né? Isso.
Então, o primeiro que eu mostrei foi isso aqui, a importância ainda do matriz energética, do carvão, petróleo e gás, né? Depois os 3 pilares, renovabilidade, segurança e crescimento. Chamei atenção aqui para a questão dos fósseis, né? A escalada de preços, né, que a gente tem. E por que que a Rússia aí realmente ele é um player enorme aí no mercado internacional, né? Ele é aí o primeiro exportador, o segundo exportador de petróleo, o primeiro de gás, né? E principalmente para a Europa, né? Então, o que a gente vê hoje, né, de preços altos, apesar da gente ter hoje teve uma fala do Citi prevendo preço a $65, o barril, né? Enquanto outra agência financeira fala em $380 por barril, o que a gente prevê mesmo é uma grande volatilidade continuando enquanto durar a guerra, né? Isso que a gente vê no petróleo acontece também nos derivados, né? Você teve uma queda enorme do estoque de diesel, né, nos Estados Unidos, e você teve inclusive um deslocamento do preço do diesel em relação ao petróleo, né? O que a gente chama que o diesel é vendido com um spread em cima do preço do petróleo, o que a gente chama de crack spread, né? Um prêmio. E a gente teve esse deslocamento, né? Você tem aí pelo lado da oferta uma queda grande, né, de barris de petróleo, você tem um deslocamento de como que essa venda está sendo feita, né? E tudo isso, você tem, além de tudo, desde a Covid, você teve o fechamento das unidades de refino, então tudo isso complica bastante o cenário que a gente está vivendo, né? Aqui esse gráfico aqui, ele mostra essa abertura aí do prêmio do diesel em relação ao petróleo. Então, esse gráfico aqui é de abril, mas nem está tão diferente assim. Mas o que que significa? Que, na verdade, o diesel é como se eu estivesse vendendo um diesel nessa data aqui a $170 o barril, né? Então, quando a gente fala, mas o barril está estável em 100, mas o diesel ele está mais caro, né? Então, isso também traz um impacto de preço muito grande para os derivados, né? A gente tem, obviamente, reconhece que tudo isso tem um impacto inflacionário, né? A gente trouxe aqui essa relação aí entre preço do diesel e inflação dos Estados Unidos, porque tem esse acompanhamento lá, claro, mas isso acontece no mundo inteiro, né? Realmente, os fluxos globais, eles ainda não estão estabilizados, não vão se estabilizar tão facilmente, né? O diesel é fundamental na matriz de transporte. A matriz de transporte talvez seja a matriz que tem mais dificuldade de descarbonizar, né? Então, a dependência do diesel ela fica bem, bem importante, e aí você acaba tendo uma demanda de diesel para geração de energia elétrica também, com a disrupção da cadeia de gás natural. Então você tem todo um efeito dominó grande aí de preços, mas isso é um efeito mundial, não é só o Brasil que está vivendo isso, né? E aí como cada país vai viver isto, né? Vai lidar com essa questão, né? Então aqui a gente põe aqui também, né? Como que isso traz aqui para o Brasil, se reflete no Brasil. A gente tem aí então aqui tem o preço da gasolina e do diesel, né? Está um pouco defasado aqui, porque a gente está em janeiro de 22, mas a gente mudou bastante essa relação. Hoje a gente tem a gasolina até abaixo do preço do diesel, porque a Petrobras não tem reajustado o preço da gasolina, né? De acordo com o mercado internacional, e a gente também teve algumas séries de isenções tributárias, né, que trouxeram um benefício para o preço da gasolina, né? Mas o que eu quero chamar a atenção é que o efeito do câmbio para esses preços, tá? Então, bastante, né? A gente não tem como falar de preços de derivados no Brasil se a gente não fala de câmbio, né? E aí, quando se coloca toda a questão aí, né, de vamos controlar preço, né? Ainda bem que essas questões não têm prosperado, a discussão não tem prosperado, mas é importante que a gente lembre disso. Não é só petróleo, é petróleo e câmbio, né? E aí já vou caminhando para o final. A gente tem discutido muito, né, o impacto
dos preços do petróleo na economia, então como é que a gente faz, mas muitas vezes a discussão ela ainda é feita com uma cabeça da década de 70, da década de 80, quando o Brasil não era um grande produtor de petróleo, não exportava petróleo, e a gente só sofria, então, com o aumento dos preços de petróleo. No entanto, o Brasil se beneficia, sim, com o boom de receitas, com o boom da alta de preços, levando a um boom de receitas governamentais, né? Aqui a gente põe aqui a arrecadação com a exportação, a evolução da arrecadação com a exportação de petróleo, que obviamente 22 é projetado, e isso significa para o país mais royalties, mais participação especial, mais impostos, e isso obviamente reforça o caixa dos três poderes, dos três níveis de executivo, União, estados e municípios. Então, o que a gente chama atenção é a importância, então, para uma maior transparência do que é feito com esses recursos, né? Obviamente, os estados todos estão com um orçamento em 2022 maior do que previsto em 2021, por causa dessa alta de commodity, e como que você pode minorar o impacto, né, de preços para setores específicos da sociedade, setores que realmente precisem, eventualmente, de algum subsídio ou de alguma aporte extra, né, para suportar esse período de inflação que a gente está vivendo, em parte causado também pelo aumento de preço de petróleo e derivados. Aí eu vou passar para o Abel detalhar maior os problemas, né, ali que a gente tem vivido no Brasil, né, o que isso traduz para o Brasil, né, para a nossa indústria, e aí eu fico aqui disponível para responder alguma pergunta. Obrigada. Bom, eu acho que a bola está comigo. Bom dia a todos. Nick, Fábio, muito obrigado. Fábio sempre é muito gentil com a descrição aí do nosso, né, dos nossos perfis. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu queria, antes de começar a apresentação, e eu vou correr o risco aqui de fazer a apresentação sem slides, sem PowerPoint. Vamos ver se a gente consegue passar a mensagem sem usar os PowerPoints, né, os famosos PowerPoints. Antes de mais nada, eu queria falar, eu sou vice-presidente da Brasilcom. A Brasilcom é uma entidade, tanto uma associação como uma federação. Ela reúne 45 associadas, são as chamadas distribuidoras regionais, representam aproximadamente 22% do mercado brasileiro e tem um alto grau de diversidade. Nós temos distribuidoras pequenas, médias, bem micro, né? Temos uma diversidade grande com relação ao capital, temos aquela distribuidora que é o pequeno empresário local, começou com um posto, um TRR, foi crescendo, até distribuidoras com participação estrangeira, como a própria Elf, né? Participação ou integralmente estrangeiras, a WFS, ou algumas que são associadas à BR. Então, temos assim uma verdadeira diversidade dentro do grupo que nós representamos. Mas o que nos une, que somos as distribuidoras, principalmente com atuação principalmente focada em regiões. Bom, Valéria fez uma brilhante apresentação, colocou o cenário internacional, né? E como isso impacta, ou como isso realça problemas que já existiam no Brasil, mas que, diante dessa situação de estresse, seja de câmbio, seja do petróleo, né, aflora. E eu quero tocar em três situações, três grandes problemas do nosso mercado, né, que é a política de preço da Petrobras, ou a falta de política de preço da Petrobras. O segundo, que é um tema recorrente, um tema que nos impacta a todos, que é o custo da legislação, custo oneroso e excessivo da legislação que atua sobre o setor, especialmente em épocas de crise, e a crise nunca é um bom conselheiro para se fazer, né, se rever legislação, isso fica ainda mais crítico. E, por último, falar do CBIOS, né, que é um programa dentro do RenovaBios, que é um custo, é um título de descarbonização, que tem uma filosofia que todos nós apoiamos, mas por detrás tem graves distorções que estão impactando não só a nossa indústria, mas até
vai ao preço do combustível ao final. Então, vamos falar dos 3 temas. O primeiro tema é um tema que tem estado muito na mídia, que é a falta de política de preço, ou preço de paridade internacional. A gente tem tido aí uma grande defasagem. Essa defasagem do acompanhamento do preço internacional e a falta de informação e transparência com relação ao reajuste de preço traz uma incerteza muito grande ao setor. Vocês sabem que o Brasil, apesar, como disse Valéria, de ser superavitário, exportador de petróleo, ele é deficitário na capacidade de refino. E hoje, no Brasil, nós temos 3 grandes produtos, vamos chamar assim, que temos um déficit estrutural de refino que a gente tem que importar, que é o diesel, principalmente o diesel que a gente chama de S10, que é baixo teor de enxofre, GLP, né, o gás de cozinha, e nafta. Basicamente é isso. Você importa até um pouco de gasolina também, tá? Mas, basicamente, esses produtos nós temos que importar, o país tem que importar. E a Petrobras, apesar de legalmente, né, não ser mais um monopólio, ela é economicamente, vamos chamar assim, no refino, um monopólio de fato, né? E por fato de nós não termos uma política clara de aumento de preço, faz com que a complementação, nós estamos falando de 25%, por exemplo, aproximadamente, do volume de diesel, ele é importado, ele tem que ser importado, né? E a Petrobras, ao não fazer esse papel, ao maximizar a sua rentabilidade e, obviamente, não querer importar produto mais caro para vender mais barato, ela joga essa responsabilidade no mercado, e o mercado, obviamente, tem uma grande dificuldade de fazer esse papel, né? Na medida, não só, de novo, que o preço não acompanha o preço internacional, em outras palavras, é muito difícil alguém querer importar por um preço mais caro e vender mais barato, isso não existe, não faz parte do comércio, da visão do empresário, mas também a falta de clareza, de informação, de previsibilidade, né? Isso também afeta demais a situação, causando desabastecimentos localizados ou racionamentos de pedido. Hoje, todo mundo sabe, a nível principalmente de S10, você tem um contingenciamento, uma certa falta de produto localizada, não contínua, em algumas regiões ou em alguns segmentos de negócio, tá? Com relação a esse produto. Tudo isso porque, de novo, nós precisamos importar alguns derivados, não temos a capacidade de refino para isso, embora tenha muito petróleo, se exporte petróleo, mais que consumo, a gente não tem o derivado, que é o que, na verdade, o consumidor consome. Isso é muito ruim. E aí eu quero fazer um parênteses e aterrissar, né? Vocês sabem que fazer uma importação, ela toma 30, 40 dias, ela não é assim, né? Você não vai ali na esquina, nós estamos fora das grandes rotas de tráfego de derivados, então montar uma importação, além da logística que envolve grandes investimentos. Isso afeta particularmente as pequenas e médias empresas, tá? Então, isso tem sido um grande fator que tem afetado de maneira radical, de maneira muito forte, as empresas nossas associadas, as empresas chamadas regionais, né, por não termos 100% do consumo e fazerem uma importação, muitas vezes com prejuízo ou com possibilidade de prejuízo, porque no momento que se faz, nem sabe exatamente o que vai acontecer no dia da chegada. Então, isso é muito ruim, isso tem trazido graves problemas, riscos de desabastecimento, sim, como a Valéria colocou, somado a esse problema interno dessa falta de previsibilidade. Você tem um aumento do consumo do diesel com relação a um descolamento do preço do diesel, o mundo está consumindo mais diesel, então há também uma diminuição da oferta de diesel proporcionalmente, que também torna esse processo desafiador. De novo, esse tem sido um grave problema, seja de abastecimento e seja econômico, que tem afetado, e eu não posso deixar de falar, particularmente as empresas de menor porte, né? Onde fazer a importação, muitas vezes, é um desafio inalcançável para essas empresas. Bom,
Vamos passar para o segundo ponto, a gente pode voltar no debate a falar disso, mas falamos do custo excessivo de legislação. É inacreditável, pessoal. Nós temos legislações, temos entulhos regulatórios que perduram, que estão aí. Eu vou apenas destacar um. O chamado estoque de segurança nas distribuidoras, né? Vocês sabem, existe uma lei, uma legislação que obriga as distribuidoras, dependendo da região do país, a terem 3 dias de estoque parados, né? Congelados, lastro, nos tanques, na região sul, sudeste, basicamente, e 5 dias de venda na região norte, nordeste, parte centro-oeste. Esse é uma visão antiga, antiquada, vem lá das décadas anteriores e se mostrou absolutamente ineficaz quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros. Esse estoque de segurança não serviu para absolutamente nada, tá? Não resolveu o problema porque, obviamente, a grande dependência que ainda temos dentro da logística e distribuição é do transporte rodoviário, e você ter o estoque na base sem poder sair o caminhão ou entrar não serviu para nada. Para vocês terem uma ideia, a preços de hoje, até porque o produto subiu, né, nós estamos falando que a indústria tem aproximadamente, eu fiz esse cálculo ontem rapidamente, 6,3 bilhões de reais parados, empatados, né, apenas para atender uma legislação. Estou falando de uma das legislações que recai sobre a distribuição. Isso é muito dinheiro, é um dinheiro que não se tem claro benefício, né? E, de novo, eu não posso deixar de falar aqui o quanto isso afeta as pequenas distribuidoras, né? As distribuidoras médias. Por exemplo, se a gente pegar e tomar 1% de market share, uma distribuidora pequena, média, né? Ela tem que investir aproximadamente 63 milhões de reais, né? Em 63 milhões de reais para deixar parado, estoque congelado, sem você poder tocar, né? O que, no mercado financeiro, se você for buscar esse dinheiro no banco, pagar os juros, ela tem que pagar por mês para manter essa legislação, para atender uma legislação de benefício duvidoso, aproximadamente 1 milhão de reais, gente. Para uma pequena distribuidora, ela teria um custo de capital de 1 milhão de reais, gente. De novo, a gente fala de custo Brasil, a gente fala de... né? E as coisas continuam acontecendo. E, na medida que o preço subiu, o custo dessas legislações de benefícios, de custo oneroso muito alto, de custo-benefício muito baixo, né? Trazem uma adição de custo no próprio preço do produto. Além de que, gente? Além de prejudicar principalmente as pequenas e médias distribuidoras, né? Em que você tem um acesso ao capital muito mais caro do que uma grande organização, etc. Então, isso eu não posso deixar de falar, eu estou trazendo o exemplo apenas do estoque de segurança, mas você tem outras legislações que sempre atacam na distribuição, ou até muitas vezes na revenda, mas na distribuição, né? Em que, por exemplo, você é obrigado a fazer contrato anual de etanol. O programa de etanol já é um programa maduro, é um programa já tem mais de 30 anos, já passou da infância, adolescência, já está bastante consolidado, e ainda assim a gente é obrigado a fazer compras anuais antecipadas, demonstrar na NP, etc, etc. Então, eu quero levantar aqui o ponto que há, infelizmente, ainda muita legislação de custo oneroso, apesar de haver uma lei, né, que fala que é obrigado, antes de qualquer legislação, a fazer um impacto regulatório dessas leis. Mas parece que isso não tem sido seguido muito de perto, ou até de outra maneira, melhor colocando, existem muitas legislações do passado que precisam ser urgentemente revistas, porque, de novo, tudo isso vai a custo de produto, não tem jeito. Tá? Bom, e o terceiro ponto, para não tomar muito tempo, é falar do RenovaBio, depois o desdobramento desse é o CBio, o famoso CBio, que é a unidade de descarbonização que todas as empresas estão obrigadas, né, as distribuidoras são obrigadas a comprar.
O programa RenovaBio é um programa do qual eu acho que não tem nenhuma oposição. A Brasilcom é favorável a qualquer programa de descarbonização. O IBP, qualquer entidade, em sã consciência, não vai levantar uma bandeira contra isso. Não é isso. O problema são as jabuticabas, são o que está por detrás disso. O programa de CBio é um absurdo quando você entra a fundo e começa a entender, né? Primeiro, vamos deixar claro, o CBio de últimos 12 meses para cá, saiu de R$ 30, R$ 40 e hoje está a mais de R$ 200. Anteontem bateu R$ 209. Nada, absolutamente nada subiu mais do que o preço de CBio. Nada justifica quase 500% de crescimento de preço de uma unidade. E por que isso está acontecendo? Isso é o reflexo de uma distorção que existe dentro do programa. Tá? Eu vou levantar duas distorções nos fundamentos do programa. Ele é um programa em que uma entidade privada, que é a distribuição, né, coleta esse imposto e repassa para uma outra entidade privada. A maioria dos países, o que se cria são impostos ambientais, onde o governo coleta e distribui, incentiva os setores que ele achar por bem, que a sociedade achar por bem incentivar. Aqui não. Aqui, no fundo, o que as distribuidoras fazem, como parte obrigada a comprar esse CBio, é comprar o CBio, que são emitidos por usinas de álcool ou usinas de biodiesel, prioritariamente, mais de 99% saem de lá, né? E aposentarem esses CBios ao final do ano, de acordo com metas estabelecidas pela ANP, que é estabelecido pelo CNPE, e a ANP reparte essas metas pelas distribuidoras. Isso hoje, a R$ 200, pessoal, mais de R$ 200 que está o custo do CBio, impacta o preço do diesel em mais de 10 centavos. Estamos falando de 12, 14 centavos, porque depende do mix da distribuidora. Mas vamos dizer que está em torno de 14 centavos por litro. Gente, o governo vem fazendo um esforço gigantesco para mitigar o impacto do preço de combustível, está brigando com os estados para baixar ICMS, e tem um item do custo que está subindo sem limite, sem trava, né? Impactando em quase 15 centavos o preço do combustível. Tá? De novo, quais são as jabuticabas, né? Quais são os aspectos peculiares que somos diferentes do resto do mundo, né? Uma entidade privada coletando imposto com outra entidade privada, que é uma coisa sui generis, e o fato dessa obrigação recair sobre a distribuidora, quando, na maioria do mundo, dos países, os exemplos que existem, isso recai sempre sobre o primeiro elo da cadeia, que é a refinaria, onde tem efetivamente possibilidade de inovação tecnológica, de captura de carbono, projetos fantásticos, né, de diesel verde, de diminuição de queima do flare, né, de gases residuais. Você tem uma infinidade de contribuições efetivas ao meio ambiente, por isso esse imposto, né, essa obrigação de compra de CBio devia estar no primeiro elo da cadeia, assim como em todo o mundo. A gente gosta no Brasil de reinventar a roda. Então, são os dois elementos que chamam a atenção nesse programa, que é diferente de quase todos os outros países do mundo, tá? Mas que, no fundo, está sendo negociado no mercado, dito de balcão, né? Que é absolutamente assimétrico. De um lado, os usineiros podem ofertar o produto e colocar o preço que quiser, ao momento que quiser. Do outro, você tem uma parte obrigada, com metas estabelecidas e conhecidas e com data de cumprimento. Isso não pode ser chamado de mercado. É absolutamente assimétrico e é por essa razão, não é por outra, que o preço do CBio já está disparando e vai continuar disparando. E vai continuar sendo repassado ao preço do combustível, a população está pagando, o caminhoneiro está pagando, né? E o motorista está pagando para beneficiar, hoje, praticamente, dois setores da economia que estão sendo beneficiados. Gente, nós estamos falando, para dar uma grandeza, eu gosto da grandeza, né, para ver a relevância do tema. A meta estabelecida em números redondos, estão falando 36 milhões de CBios que todos os distribuidores têm que comprar.
A R$200 para fazer conta fácil, gente, nós estamos falando de um programa que movimenta 7,2 bilhões de reais. 7,2 bilhões de reais. É absolutamente relevante. Isso é número de orçamento de Estado que está sendo passado sem a população ter isso claro, está pagando no preço do combustível, o caminhoneiro está pagando, está subindo acima de qualquer indicador, porque ele está sendo negociado no mercado assimétrico, no mercado com vícios e problemas. Então, pessoal, eu queria rapidamente, eu sei que o meu tempo é curto, levantar esses 3 elementos. São 3 elementos que afetam a distribuição, e dentro da distribuição, gente, eu não posso deixar de destacar que sempre isso atinge de maneira mais dramática a pequena e a média distribuidora. Tá? As distribuidoras muitas delas não estão conseguindo comprar os CBIOS, né? Você faz um orçamento hoje para comprar 100, amanhã está 150, faz para 150, amanhã está 200, não tem conseguido repassar no preço, isso de maneira adequada, estão tendo muita dificuldade. Vocês sabem que o acesso a capital é uma tempestade perfeita para as pequenas distribuidoras, porque você tem um problema de acesso a capital, os juros subiu, você vê a taxa Selic, estamos falando de mais de 13%, o custo do produto subiu, então os impactos de mais capital, né? E ainda surgiu essa obrigação adicional do CBIO que está impactando também as distribuidoras pequenas. Quer dizer, é a tempestade perfeita. Nós temos sofrido no nosso segmento, algumas empresas já vão fechar as portas, tá? E o dado é público, está na ANP, tem havido uma perda de market share das pequenas e médias distribuidoras, o que não é bom. Esse é um mercado que vem de uma concentração, vinha num movimento saudável de desconcentração de mercado, né? Mas interrompido recentemente, nos últimos 2 anos, por esses 3 grandes... Tem outros efeitos, mas esses são os 3 grandes efeitos que afetam todas as distribuidoras, mas de maneira mais dramática, até pela dificuldade de acesso a capital, as pequenas e médias distribuidoras. A gente tem no Brasilcom um entendimento muito claro, e eu pessoalmente comungo disso. Eu acho que um bom mercado, né, um mercado saudável, é aquele mercado que convive com a pequena, com a média e com a grande empresa. Porque a gente está num país grande, num país diverso, com necessidades diversas, e por isso a gente precisa ter um mercado saudável, um mercado em que conviva todos. Então, esse tipo de situação que está levando eu não diria extinção, mas ao estrangulamento das pequenas e médias distribuidoras, é muito negativo para a sociedade no médio e longo prazo. Tá? Além de que tudo isso, no final, está sendo pago pelo consumidor. Tá bom? Fábio, desculpa, eu tentei resumir os 3 grandes problemas, não são pequenos, do setor. A gente chama de desafio porque nós somos brasileiros, a gente nunca desiste, mas são 3 grandes problemas realmente que estamos enfrentando. Obrigado. Obrigado, Abel. Obrigado, Valéria. E, olha, muito bacana a estrutura, né? Foi do global para o específico Brasil, para entender tudo muito sinteticamente, muito bom. Olha, nós já temos aqui perguntas. Tá? Aqui algumas perguntas. Uma é do Carlos Peixoto, nosso head do Comitê de Óleo e Gás, né? Vocês conhecem. E a outra é do senhor Giancarlo Bibas, da Unicombustíveis. O Peixoto, né, a primeira pergunta, obrigado às palestras. Comento que já está inscrito, tá, Valéria, na Rio Gas, e tenho alta expectativa. Eu acho que nós 2 vamos juntos lá, eu e o Peixoto. E a pergunta é: a capacidade de refino do Brasil foi praticamente 100% baseada em investimento estatal. Agora estamos em processo de privatização dos ativos de refino. Há expectativa de aumento dessa capacidade por parte dos investidores entrantes, ou continuaremos a depender de importações de derivados e, portanto, sujeitos à volatilidade do mercado internacional? Eu deixo aí para vocês se combinarem aí sobre quem vai responder. Depois eu faço a segunda. Tá, eu vou passar rapidinho, até porque eu toquei nesse assunto. Né? Eu ia fazer o link com a sua fala, mas tudo bem, vai em frente. Vai lá, ladies first, vai lá. Não, assim, só para ser bem rápida, né? Realmente o refino brasileiro foi feito
pelo governo, pelo estatal, pela Petrobras, porque era a regulação que existia na época, né? O mercado só abriu a partir da Lei do Petróleo em 97. Só que, para você abrir efetivamente o mercado de refino, você tem que ter o princípio de preços flutuando de acordo com o mercado internacional, porque senão o incumbente, né, tira os demais do mercado. Você já teve movimentos de ida e volta, você já teve uma refinaria que foi privada, acabou sendo revendida, e aí eu toco num ponto que o Abel trouxe, né? Desde 2016 até 2019, a gente teve a Petrobras praticando aí preços alinhados ao mercado internacional, e isso facilitou a abertura do mercado. De todas as formas, inclusive de distribuidoras pequenas indo ao mercado fazer importação, né? Então, o que eu acho esse TCC que a Petrobras assinou com o CAD, ele é uma sinalização importante. Ele está bem atrasado, né? Só teve de grande refinaria vendida a Relan. A Reman ainda foi vendida, mas não foi ainda, teve o closing. E duas outras pequenas, né? A Lubinor e a Six, que na verdade não é uma refinaria de fato. A dificuldade que a gente tem para atrair capital é toda justamente essa discussão que o Brasil fica fazendo de preço bastante esquizofrênica. Vão controlar preço. Então, tendo um grande agente como a Petrobras, qualquer novo entrante fica receoso. Isso entra numa análise de risco com risco muito alto. Porque a Relan tem sofrido, a Relan tem praticado preços internacionais. A Relan é a refinaria da Bahia, que está na mão do Mubadala, né, do grupo Mubadala. Passou o nome agora, chama Mataripe, Grupo Acelen, na verdade. Mas todo mundo toda hora fala, os preços na Bahia são os mais altos do Brasil, porque ela está fazendo isso, né? Porque ela compra petróleo a preço internacional, ela não tem como vender derivado. Então, a preço abaixo do mercado internacional, né? Então, a importância que o Abel trouxe, entendeu? É o conjunto da regulação brasileira que tem que favorecer isso. Mas, dito isso, a gente não vê uma nova refinaria sair do zero no papel do Brasil por causa justamente da transição energética, né? O pico de consumo aqui no Brasil deve se dar no final da próxima década, diz um pouquinho mais para frente, mas não é tempo suficiente para você amortizar esse investimento. Mas prevemos, sim, que com a entrada de novos investidores nessas refinarias, se isso acontecer, que a gente tem algum investimento marginal, sim, né? Certamente na Renest, né, com o segundo trem da Renest, que vai ampliar a oferta de diesel, mas eu acho que a gente vai continuar ainda, principalmente que a gente prevê, o PDE fala de aumento de consumo de derivados nos próximos 10 anos, diesel 32%. Então a gente vai continuar assim fazendo trocas com o exterior, comprando derivados para completar aí a oferta interna. E Abel, desculpa, pode ir. Não, estamos alinhados, é isso mesmo. Eu acho que enquanto não tivermos uma política clara de preço, né, e tudo, né, o preço é uma discussão muito emocional no Brasil, é quase como um técnico de futebol, todo mundo agora entende o preço do petróleo e quer dar palpite, né? Todo mundo é técnico de futebol também. Eu acho que... Não, desculpa. Não vai haver exatamente. Nós temos associados, apesar da Brasilcom reunir distribuidoras regionais, nós temos associados multinacionais e que têm interesse em investir, que estavam com interesse em investir, inclusive a PetroChina, né? Mas esse cenário de incertezas, de stop and go, né, como se utiliza, né, em algumas, e de políticas restritivas, tendo sempre uma ameaça de um agente dominante como a Petrobras no mercado, né, você vai competir, mas você vai ter do lado um agente que é um monstro, gigante. Vai ser muito difícil atrair. Eu acho que se o país quer realmente tomar uma decisão, vamos dizer assim, de crescer nesse mercado, expandir, de se libertar, o Brasil é muito maior que a Petrobras. Então, teríamos que tomar medidas mais sérias, mais drásticas. Na verdade, só uma refinaria foi privatizada de um acordo feito com o CAD, que já foi prorrogado, já está super atrasado, 3 vezes, está super atrasado, entendeu? E eu acho que esse é um assunto que a gente não está endereçando, a gente que eu digo, a sociedade, né, e o governo não está endereçando adequadamente, estão perdendo aí muitas oportunidades. Fábio, eu só queria pontuar uma coisa que acho que é importante a gente deixar claro aqui, né? O mercado brasileiro, ele tem, pela lei brasileira, nós temos liberdade de preços,
tá? Então, você tem a Selling está praticando esses preços, né? Tem importadores que estão trazendo e estão vendendo a preço internacional. Mas então, não é que existe um controle de preços no Brasil, mas a Petrobras, pelo tamanho dela, então a política de preços que é praticada na Petrobras, ela acaba contaminando a perspectiva que o mercado tem. Né? É isso que eu queria esclarecer, que não é que tem um controle de preço no Brasil. Hoje a discussão é muito mais feita em cima do agente dominante, né? Que é uma estatal, e obviamente isso contamina toda a sociedade, né? Todo o interesse do investidor trazer recursos para o Brasil, investir e tal. Realmente, olha, eu observo muita angústia aqui nas perguntas. Um quadro desse aí é angustiante, realmente, porque impacta diretamente o desenvolvimento sociopolítico e econômico, né, do país, né, atração de investimento e tudo. Olha, eu vou ler aqui mais duas perguntas. Nós temos 7 minutos, dá tempo. A primeira é do senhor Giancarlo Bibas, da Unicombustíveis. Pode deixar claro por que as emitidoras, os emissores, né, de CBIOS não estão regulados no seu prazo de emissão e colocação no mercado? E aí fala assim, continuidade da pergunta. Hoje, R$200, é mais um comentário. Até o final do ano, 500 ou R$1.000, né, o preço do CBI que está se referindo. E o senhor Mauro Wilson, da Alphatec, faz um elogio, esclarecedoras explanações, realmente foram fantásticas. E aí faz uma pergunta mais geral, né, angustiado, o que fazer como sociedade civil para estancar a sangria sem impactos exclusivamente eleitoreiros? Bom, agora, né, tá aí, o carvão está na mão de vocês. Câmbio. Eu vou responder o Giancarlo, né? O meu amigo Giancarlo. Olha só, eu vou deixar claro, eu acho que ele está me convidando para deixar claro. Hoje, na comercialização do CBIO, né, há graves vícios, há uma assimetria muito grande. O produtor, quando ele vende o gatilho para ele emitir o título, o CBIO, é a venda do produto. Então, ele tem a venda do produto, ele tem um prazo para escriturar o título. Mas ele não tem prazo limite, após escriturado esse título, tá, para colocar à venda. E menos ainda o preço para colocar à venda. Isso é que, vamos dizer assim, é uma das assimetrias. Quer dizer, o mercado é o quê? O mercado é quando as partes, né, nenhuma parte isoladamente influencia o resultado do todo, né? Definição de livro-texto. Nesse caso, nós temos as regras estabelecidas são assimétricas, porque, do outro lado, a compra é feita por distribuidoras que todo mundo sabe quanto cada distribuidor tem que comprar, porque o alvo é público, é publicado pela ANP, e tem data de cumprimento sob penalidade muito severa. Tá? E o outro problema, gente, não podemos deixar de tocar aqui, eu sei que é um ponto incômodo, é que há uma concentração, duas entidades praticamente concentram as emissões em 70%, e 3 grandes empresas concentram a compra. Então, é um mercado também assimétrico na sua distribuição de compra e venda, especialmente na oferta, sendo que um grupo econômico está dos dois lados do balcão, o que é muito ruim. E, só para deixar claro, é mais uma jabuticaba brasileira. Se a gente deixar, a gente fala de CBIO aqui a manhã inteira, mas o CBIO foi classificado como título ambiental, e como título ambiental, ele não está sujeito à fiscalização da CVM ou do Banco Central, o que é muito ruim, porque é um mercado que tem conflitos de interesse explícitos, estruturais, tem uma assimetria na sua forma, e você não tem fiscalização. Então, né, o meu amigo que fez a pergunta tem toda a razão. É 200, amanhã pode ser 500 e pode chegar a 1.000. Está sem controle, absolutamente sem controle. Porque é isso, há uma assimetria, um desnível entre o ofertante e o comprador. Só que por detrás de boas intenções há sempre, né, muitos interesses, vamos botar dessa maneira. E, de novo, a R$200, se você fizer uma conta, isso é público, nós estamos falando de mais de 7 bilhões de reais
que a sociedade está transferindo para um setor praticamente da economia brasileira. E a pergunta, depois de 2 anos, 3 anos quase, Renovabio, o que foi feito desse dinheiro? Qual foi o benefício ambiental que ele trouxe na prática desse investimento que a sociedade está fazendo? Pelo contrário, se você olha o hidratado, o mix de hidratado como um avanço na descarbonização em substituição à gasolina, nos últimos 2 anos caiu a venda de hidratado, relativamente. Então, o resultado, inclusive, é negativo sob essa ótica. Tá? Então, gente, eu acho que é muito sério o tema tem caminhado na sombra, aí, meio na sorrateira. Hoje é um valor muito relevante, está sendo pago pela sociedade, está quebrando algumas empresas, tá? E eu acho que a gente tem que a sociedade precisa tomar uma correção de rumo nesse programa urgentemente. Obrigado, Valéria. Se quiser, ainda dá um tempinho aqui, a gente termina um pouquinho. Não, olha, sobre o CBio, eu acho que o Abel tocou, eu acho que eu não vou falar, porque já tem pouco prazo. Sobre a pergunta mais genérica, né, da sociedade, eu acho que, independente, a gente tem visto muita mudança, né, tem aprovações assodadas de leis, na IPECs, aí no Congresso, mas eu gostaria de destacar que, apesar disso tudo, se passou 2 leis extremamente importantes e estruturantes para o setor, que são ligadas à questão tributária, que foi a Lei 192, que trata da monofasia. O que é isso? A cobrança do ICMS no início da cadeia, seja no produtor, seja no importador de derivados, né? E aí também de biocombustíveis. Isso tem um potencial enorme de reduzir o mercado irregular do Brasil. A gente tem um mercado irregular, principalmente no etanol, muito alto, e isso vai trazer eficiência na forma de recolher tributos, maior capacidade de fiscalização, transparência para o consumidor. Então, era um preceito constitucional que não estava regulamentado, e ela passou dentro de toda essa discussão de preço de derivados. A outra é a Lei 194, que não atingiu só o setor de combustíveis, mas também energia elétrica e telecomunicações, que é a questão da essencialidade, né? E aí limitando o ICMS para esses setores a 18%. Isso também é uma coisa extremamente importante, gente, que essa questão de ICMS ficou meio solta. Cada estado praticava uma alíquota diferente, sem guardar relação com nada, né? O mesmo produto com alíquotas totalmente diferentes. Então, isso traz, primeiro, uma certa racionalidade para a cobrança do tributo, porque, obviamente, sendo setores regulados, era muito mais fácil o governo cobrar desses setores. Então, em vez de cobrar de algum setor, escolher, não, vou pegar lá. Então, o que recaía tudo em cima do consumidor final, né? Então, isso foi uma lei muito importante, né? Passou no roldão dessas discussões, mas ela é uma lei estruturante, é um preceito constitucional. E já tem 17 estados já aplicando esses 18%, a gente já está vendo uma queda no preço da gasolina, direto, né? E eu acho que eu tento sempre ver o copo meio cheio, né? Vamos focar no que a gente conseguiu passar, foi um trabalho grande que a gente fez, né? A Brasilcom, o IBP, outros setores aqui, para essas leis estruturantes. E eu acho que, no meio da confusão toda, tem projetos de lei que vão indicar um Brasil melhor no próximo ano, nos próximos anos, né? Na questão tributária, pelo menos, tá? Vamos delimitar aí o otimismo, né? Tá bom, Valéria, muito obrigado, Abel e Valéria. Eu vou ler aqui só mais algumas perguntas antes do Nick fechar, né? Bom, a outra pergunta é só para ler, né? Já que não dá mais tempo, né? O Fábio Bittencourt Marcondes, da M4 Assessoria e Prestação de Serviços Empresariais. Vocês acreditam que as vendas das refinarias irão trazer para o Brasil uma diminuição na importação do diesel, principalmente? Quer dizer, é uma pergunta. Eu tinha anotado aqui uma série de issues que eu sei que não deu, de issues, como a gente fala, não deu para fazer, né? Sobre devedor quanto mais, por exemplo, alguns itens de fundo de estabilização. A gente faz na próxima. Olha,
própria monofasia de fundo, né? Quer dizer, a sustentabilidade de uma monofasia, né? Tributária. Olha, tanta coisa, né? E eu agradeço, que eu sei que vocês focaram nos principais hoje, mas eu já faço o convite aqui em algum momento para a gente trabalhar o futuro, porque isso daí é um assunto muito importante, o quadro é grave. As manifestações aqui, porque eu fico monitorando aqui, são algumas revoltadas, que não estavam a par disso daí tudo. E fica aí, né? Nós temos jornalistas aí assistindo, né? Por favor, nessa cobertura. A Britian, ela é apolítica. Desculpe, Nick, só para fechar aqui, ela é apolítica, né? Então, ela é um fórum para debate, né? Para melhoria de ambiente de negócio, ouve todas as partes. E muito obrigado mesmo aí por vocês dois estarem trazendo esse conhecimento enciclopédico, né? Aqui do setor para a gente aqui na Britian, né? Espero que voltem várias vezes, porque isso daí não vai ser coisa para ajustar isso daí tudo de uma hora para outra. E essas palavras suas, esse quadro aí, vai ajudar a sociedade como um todo aqui. Muitos estão assistindo e vão assistir aqui. Nick, que eu não chamo você de Nicolas, você é o Nick para mim. Tudo de bom. Muito obrigado, Abel e Valério. O Nick vai fazer as palavras de fechamento. Oh, perfeito, Fábio. Acho que o próprio nome do webinar traz o nome desafio. Acho que a gente viu aqui, tem tantos desafios que a gente pode fazer uma série de webinars assim. Tem bastante material aqui. Mas, na minha opinião, acho que esse é o papel da Britian, é nossa missão para fornecer essa fórum, para a gente discutir esses desafios. Na minha opinião, tendo essa fórum, só discutindo esses desafios, entendendo melhor de especialistas como a Abel e Valéria, que a gente conseguiu realmente atacá-los. Então, acho que foi fantástico o evento. Eu também agradeço muito a Valéria, a Abel, e toda a equipe dos seus equipes internos também, do IBP e da Federação Brasil Com, que ajudou com esse evento. E só para fechar, puxando a sardinha um pouco da Britian aqui, só gostaria de lembrar que os próximos eventos da Britian estão disponíveis no site. E como o Fábio falou no começo, temos um arquivo lá de vários eventos que tivemos nos últimos anos, excelente material lá. Então, inscrevem aí no site da YouTube, da Britian, e vamos compartilhar também esse link dessa webinar. Como eu falei, eu acho que é por vocês, para essa discussão, que a gente vai chegar em conclusões e respostas para todos esses desafios, ou alguns desses desafios que a Abel e Valéria explicou para a gente tão bem hoje de manhã. Então, obrigado mais uma vez, Valéria e Abel, seus times, em nome da Britian, e estamos à disposição. Obrigado a todos ouvindo também. Obrigada, tchau. Obrigado pela oportunidade. Abel, Valéria, Um abraço a todos. Obrigado ao time executivo da Câmara. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.